Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos retomando aí a nossa leitura, a nossa jornada. Se Deus permitir, agora a gente vai seguir firme até o final dela, quando a gente então encerrar a leitura completa das Escrituras com esses breves comentários que eu tenho feito, não é? Hoje a gente vai continuar então a nossa leitura de Isaías, lendo os capítulos 35 e 36, e vamos também retomar a leitura de Hebreus com o capítulo 9, está bem? Vamos então à leitura. Isaías 35 diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas, e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumam viver, crescerá a erva com canas e junco, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o remido. Esse capítulo 35 é um dos menores de Isaías e é um dos mais belos por nos fazer vislumbrar um pouco do que a Escritura promete para o povo de Deus. Aqui fala de um caminho, e nós sabemos quem disse: eu sou o caminho. Aqui fala sobre abrir olhos aos cegos, sobre surdos ouvirem, sobre mudos falarem, e assim por diante, né? Sobre coxos andarem, saltarem. A gente sabe que isso já aconteceu com a vinda de Cristo Jesus. O reino de Deus se fez presente, foi inaugurado. Então, embora nós vivamos ainda um tempo de tristeza e de dores e de angústia e de sofrimento, a gente já viu a inauguração do reino de Deus com a vinda de Cristo Jesus. Então a gente vive já experiências desse reino soberano, gracioso e amoroso, mas também ainda não o experimentamos completamente. Então ainda temos essa expectativa tão gloriosa que esse capítulo 35 nos apresenta. E o capítulo 36 inicia aqui um trecho narrativo. Nós temos aqui uma história que fala aqui de Senaqueribe invadindo Judá. Como eu já disse anteriormente, boa parte do livro de Isaías é composto por texto poético, né? Todas essas profecias compõem uma literatura poética, mas também há trechos históricos. Esse que a gente vai ler aqui é um trecho mais histórico mesmo, que diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então,
aí no reinado de Ezequias, esse Senaqueribe, que era o rei da Assíria, veio e tomou as cidades de Judá. O rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Rabsaqué com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foi Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então esse homem aqui chamado Rabsaqué, ele foi enviado para falar a com o rei de Jerusalém. Rabsaqué disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado, que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Então o Rabsaqué está acusando aqui o rei de Ezequias, o rei de Judá, de confiar no Egito. Quer dizer, ele nem falou nada sobre o Senhor por enquanto, mas o povo de Israel, seu rei, confiavam no Egito. E ele diz ainda: mas se você me diz, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir o oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? E será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para destruir? Olha só o que ele está dizendo para o rei de Judá. Você acha que eu vim aqui sem o consentimento do Iavé, do Senhor Deus? Foi o próprio Senhor, o próprio Iavé, o Deus da aliança de vocês, quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Olha que coisa impressionante. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram a Rabsaqué: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhe respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre as muralhas e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olha a promessa que ele faz, parece até a promessa do Evangelho, não é? Deus não nos chama a nos submeter a Ele, a abandonar a nossa vida, as nossas crenças, os nossos valores para seguir o caminho dele, nos submetermos ao seu reinado sobre a nossa vida com a promessa de várias e várias bênçãos e galardões. Pois é o que o rei da Assíria está prometendo para eles. Olha, venham, façam as pazes comigo. Ele diz no versículo 18: não deixem que Ezequias os engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria?
Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? Quer dizer, provavelmente aqui eles já tinham vencido o território do norte, né? O reino do norte já tinha sido derrotado. De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, ficaram calados e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaqué tinha dito. Então veio aqui uma afronta, né, contra o rei Ezequias, contra o reino de Judá, e o que nós vamos ver mais adiante é como Ezequias lida com essa notícia, com essa mensagem enviada pelo rei da Assíria. Muito bem, agora a gente vai para Hebreus capítulo 9. O santuário terrestre. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Então, lembrando aqui, retomando o livro, a carta, né, aos Hebreus, aqui o tempo todo o autor faz menção às questões do Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Cristo em relação àquilo que havia sido parte da vida do povo de Israel, no tabernáculo, no templo, toda a questão cerimonial, sacerdotal e assim por diante. Então, ele está falando aqui da primeira aliança, né, que tinha preceitos de culto divino, que tinha um santuário terrestre, e tinha inclusive o santo lugar, onde constavam ali o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, no santo lugar tinha aqueles itens, no Santo dos Santos tinha esses outros itens, incluindo aí a arca. Sobre a arca estavam os querubins da glória, querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos os preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados. Eu vou precisar cancelar essa chamada. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, o que o autor de Hebreus aqui está dizendo é o seguinte: nesse tabernáculo tinham dois lugares, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. No Santo Lugar havia ali a presença dos sacerdotes, né, trocando os pães, acendendo as lâmpadas, aquela coisa toda, de forma contínua e diária. Já no segundo, inclusive a Angélica deve estar assistindo aqui, é o tio dela que está me ligando. Já no segundo espaço, o Santo dos Santos, ele não poderia ser acessado diariamente, mas apenas um sacerdote uma vez por ano. E isso, olha o versículo 8:
Isso quer dar a entender o Espírito Santo instruindo o povo de que o caminho não estava aberto ainda. O caminho para o santuário não estava manifesto. O versículo 9, olha só que interessante, está dizendo que aquilo que foi vivido no passado com o tabernáculo era uma parábola. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Então tudo isso era uma parábola, um meio de ensinar algo importante para o povo de Deus, né? Versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então, no tabernáculo antigo, sacrifícios contínuos, entradas esporádicas do sumo sacerdote no Santo dos Santos, mas agora Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu o sacrifício perfeito e definitivo. Ele trouxe para a presença de Deus o seu próprio sangue, de forma que então ele obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então ele está dizendo, olha, se foi útil, se foi relevante todo aquele sacrifício, todos aqueles rituais para a purificação da carne, da vida, dos pecados do povo, quanto mais agora Cristo, que por meio do seu Espírito ofereceu o sacrifício perfeito, né? Quanto mais ele pode então nos santificar, pode mudar a nossa consciência, o nosso coração. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde está um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida e de escarlate e sopo e aspergiu, não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aqui está falando da importância do sangue, né, no sacrifício, na purificação das coisas, né? Falou aqui do testamento, que requer, obviamente, a morte daquele que fez o testamento. Então, e eu já comentei sobre isso, né, que a palavra testamento aqui é a mesma palavra para aliança. Então essa aliança é no sangue, Por isso que agora em Cristo é a aliança no sangue de Cristo. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, com S maiúsculo, inclusive, para identificar bem, né?
porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, todo esse santuário terreno, tabernáculo, templo, eles apontavam para um santuário celestial. Eles eram como que figuras desse santuário celestial. E Cristo Jesus fez esse sacrifício que pôde então ser aceito nesse santuário perfeito, o santuário celestial. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, não é nem seu próprio sangue, é sangue de outro, de animais. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então esse capítulo é muito rico para a gente entender as conexões entre a obra realizada no tabernáculo, o sacrifício, a questão do sangue, né? A conexão disso com a obra de Cristo e como a morte dele era assim necessária para que houvesse remissão de pecados. Como diz aqui o versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não tem jeito. Bom, essa foi a leitura de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por retomarmos a nossa leitura bíblica diária. Dá-nos prazer, gosto, dá-nos, ó Deus, alegria em diariamente parar diante do Senhor para ler, para meditar, para aprender aquilo que o Senhor nos revelou na Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, pelas maravilhosas promessas que temos, como vimos em Isaías 35. Ó Deus, te agradecemos por esse texto de Hebreus 9 que nos faz lembrar, ó Deus, da importância do sacrifício de Jesus para nos trazer salvação eterna. E também, ó Deus, te agradecemos pela leitura de Isaías 36, onde a gente viu o teu povo sendo afrontado pelo rei da Assíria, um povo inimigo que o Senhor usou para trazer juízo sobre o seu povo. Nos ajuda a entender essas coisas, Pai. Nos ajuda a perceber a tua boa mão conduzindo o teu povo, até mesmo disciplinando o teu povo quando este se rebela. Que o Senhor nos ensine através dessa história, através da história de Ezequias, uma história importante da tua palavra, para a gente, ó Deus, entender tanto a tua severidade como também a tua misericórdia que se expressa sobre a nossa vida quando nós clamamos. Então, ó Deus, abençoa-nos, ajuda-nos a chegar até o final dessa jornada com empenho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.